Oi, eu sou o Felipe. Oi, sou a Giane. Fala. Gente, seguinte, esse canal, essa ideia, na verdade, ela começou a ter mais ou menos uns 3 anos, né? A gente foi em 2019 para uma viagem lá na Europa, um presente do meu pai e da minha mãe. Entenda uma coisa, galera, nada do que a gente falar aqui significa que a gente tem muito dinheiro. Na verdade, é porque a gente se planeja e faz, tá? Essas viagens geralmente acontecem uma vez ou outra. Sim, na verdade a gente começou com a ideia do canal em 2019, quando a gente viajou e conheceu parte da Europa, a gente conheceu a Itália e a França. Não toda ela, tá, gente? São cidades específicas. Então a gente fazia muito vídeo, o Felipe gosta muito de gravar, gosta muito de fazer foto. E aí a gente começou a ter ideias de como fazer disso não só um hobby, né? Mas para ajudar as pessoas que têm vontade de viajar, a forma de conseguir fazer isso sem ter muito dinheiro, que é o nosso caso, né? E é interessante o seguinte, porque a gente pensou nisso em 2019 e falou, vamos fazer o seguinte, ano que vem a gente tira o visto, vai para os Estados Unidos e começa a gravar. E realmente, em janeiro de 2020, a gente foi para São Paulo, tirou o visto, deu tudo certo. De repente começou a pandemia, aí tudo parou. E aí deu certo que agora em dezembro a gente está indo de novo para Europa, né? Meus pais moram lá, então a gente está indo e vai começar a fazer algumas gravações e vai apresentar para vocês. Então fica aí, quem somos nós, né? Ela é minha esposa, a Giane. O que você faz da vida? Eu sou bancária, trabalho bastante, então assim, a gente tem probabilidade de tirar férias no ano. Graças a Deus eu tenho um chefe maneiro que eu consegui tirar férias junto com o Felipe pra gente poder fazer essa temporada nova de viagens aí, tá? Então assim, pra ir pra Europa não é uma viagem barata, tá? Então a gente tem que se programar muito antes disso e o tempo também que você vai ficar lá, você precisa ter um tempo legal. No nosso caso, que temos parente lá, meus sogros moram lá, avós, e enfim, a família dele toda tá lá. E ele vem embora ficar comigo, não sei porquê também. Mas enfim, a gente tem uma programação. Claro que essa realidade é muito mais fácil pra gente em questão de hospedagem lá, tá? Por isso a gente se programa sempre que vai até a Europa ficar 30 dias. Porque a gente consegue viajar a outros países, conhecer outras cidades, outras culturas, enfim. E a gente vai fazer aí um roteirinho de viagem, de melhores lugares, pra poder viajar, não tendo muito, podendo ficar nesses lugares, tá? E conforme a gente for gravando vídeos também, a gente vai pegar dicas de hostel, de hotel, dos melhores lugares pra ficar, porque particularmente quando a gente viaja, a gente gosta mais da experiência do conhecer do que ficar em hotéis luxuosos, comendo comidas maravilhosas. Eu gosto de provar a gastronomia local, né? Mas o melhor é a gente conhecer o lugar e não ficar gastando, se prendendo muito ao hotel, tá? Então essa é uma dica maneira. Quer viajar? Deixa pro confortozinho ficar na sua casa, porque conforto custa e entre fazer uma viagem, ficar num hotel caro e fazer passeios daquele lugar, passeios turísticos, a gente sempre vai ficar com a rota turística, tá, gente? A gente tem o Instagram, tá? Pra quem tá acompanhando aí, segue lá, o Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo. E lá a gente fez algumas perguntas. E ontem a gente gravou um stories, eu perguntei o seguinte, né? O que é necessário para viajar? E aí um colega meu foi lá e colocou o seguinte, ter dinheiro. Entenda uma coisa. Viajar, obviamente você precisa do dinheiro, né? Não tem como você sair de graça. Só que tudo com planejamento. Supostamente você que está acompanhando o vídeo, ou você é entusiasta de viagens, ou você de fato está se planejando para viajar. Então entenda uma coisa, a organização é fundamental. Você vai precisar de 3 coisas: a passagem, o passaporte, que é a sua documentação para você viajar, e a hospedagem. O restante você consegue estando ali. Então, provavelmente o que você vai ter de gasto para fazer uma viagem inicialmente são R$ 350, que é o que custa para você tirar o passaporte. Depois disso, você se organiza para onde você quer ir. E vamos lá. Por que a gente está falando de passaporte? Primeiro porque eu particularmente penso que é muito mais barato você fazer uma viagem para fora, infelizmente, do que aqui dentro do Brasil. Mas você está dizendo de viajar para onde? Vamos supor que a gente mora hoje aqui no Mato Grosso do Sul. Para a gente sair do nosso estado e conseguir viajar para o Nordeste, a gente pegando uma promoção excelente, a gente vai pagar em torno de R$ 1.200 para cada para fazer uma viagem. A nossa passagem... Uma promoção bem excelente, tá, gente? Porque a gente tem casos aí, né? Minha mãe mesmo. Minha mãe vai visitar meus irmãos. Ela mora em Santa Catarina e tá indo pro Mato Grosso visitar agora no final do ano. Ela pagou R$ 3.800 na passagem de ida e volta. É basicamente o custo que a gente teve para sair daqui e ir para Madrid. Então, assim, é muito relativo à questão do viajar internacional e viajar nacional. Às vezes você gasta muito menos indo para outro país do que ficando aqui dentro do Brasil mesmo, conhecendo lugares que você já conhece. Nesse caso, era uma viagem de visitar neto,
ela tá gastando praticamente o que eu tô gastando pra ir pra Europa. E assim, galera, ó, a gente vai e tem onde ficar. Então é muito mais barato. Então você que vai viajar, você vai se programar, até porque os próprios especialistas já falam, né? A viagem ela deixa de ser benéfica para você depois de 7 dias. É o que você vai ter realmente para descansar. A gente vai porque a gente vai ver meus pais, meu irmão. Então tem toda uma outra situação. Vamos lá. A situação de criar o canal já foi falada, quem a gente já foi falado. Eu vou fazer algumas perguntas para minha esposa e ela vai respondendo para vocês. Vamos lá, princesa. Diz pra gente aí o seguinte, você prefere ficar aqui no Brasil ou ir pra fora? Eu prefiro ir pra fora. Por quê? Por conta de cultura, por conta de... Eu sou muito comilona, né, gente? Eu gosto muito de comer comidas. Eu sou de comidas. Tem gente que é de exatas, humanas, né? Nós somos de comidas, dá pra perceber o nosso porte físico. Principalmente na pandemia. Mas assim, eu prefiro viajar pra fora. Eu tenho um probleminha que eu tenho muito pânico de avião. Inclusive, eu já fiz até terapia em relação a isso. Eu tenho muito pavor de voar. Eu tenho muito medo mesmo desse processo aí de viagem. Mas eu não deixo de viajar por conta disso, tá? Muito pelo contrário. É aí que eu vou mesmo pra enfrentar meu medo. Mas assim, dentro do Brasil, janeiro mesmo a gente tirou 10 dias de férias. Como tinha pandemia, que nem o Felipe explicou, vou voltar lá atrás. Em 2019, a gente teve a ideia do canal e a gente em 2020 se programou, né? Juntou o dinheiro para tirar o visto americano. Tem todo um curso, depois a gente vai fazer vídeos sobre isso, de como você tira o visto, os caminhos que você tem que seguir, tá? Não tem receita de bolo, também não tem uma garantia que vai dar tudo certo, mas graças a Deus, né? Nossa entrevista foi muito rápida, a gente foi aprovada, a gente tem um visto americano. Enfim, a gente passou o Natal... passou as férias de 2018 para 2019 e veio em janeiro de 2019 pro Brasil, né? Nos programamos para viajar para os Estados Unidos em 2020. Veio a pandemia, fechou a fronteira, a gente não conseguiu viajar, né? Então, assim... Nas férias desse ano, em dezembro de 2020 para 2021, a gente foi para Bombinhas, Santa Catarina, né? 10 dias, né? A gente tirou. Foi uma viagem legal, só que... Por que a gente não foi para fora? Porque as fronteiras estavam fechadas, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente teve um gasto de sair da nossa cidade, ir para Bombinhas, ficar ali por uma semana e voltar de quase R$4.500. E isso porque a gente passou boa parte do tempo dentro do hotel comendo coisas do mercado, não saindo, porque é muito caro. Gente, é muito caro, a praia tava lotada, tava assim... pico da pandemia, eu tava morrendo de medo, mas como a gente já tinha planejado as férias e comprado a passagem, a gente foi. O que aconteceu? Primeiro dia a gente chegou lá, comeu no restaurante. Certo. Comendo no restaurante, eu e o Felipe ficamos muito mal, deu intoxicação alimentar, a gente ficou uns 3 dias dentro do quarto do hotel, a gente não queria sair pra nada, a praia tava lotada. Gente, foi horrível. Galera, entenda, isso é mal de viajante, tá? Sempre que você for fazer uma viagem, vai dar alguma merda. Se prepara. A gente vai depois fazer algum vídeo explicando pra vocês os perrengues que a gente já passou. Tem perrengue chique, hein? Tem muito perrengue na Europa, perrengue chique. Inclusive tem até uma história digna de filme de terror, tá, gente? Que a gente vai contar depois em Milão. Hotel de Cebola. Paris, Temos várias coisas pra falar pra vocês, mas são muitos vídeos. Então, assim, a gente vai meio que dar uma introdução do que é a gente, né? Porque a gente fez o Instagram, fez o canal, já todo mundo, e aí, que dia que sai vídeo? Então a gente já tinha que aproveitar esse boom. Apesar de ter poucos seguidores, a gente tinha que aproveitar esse boom pra começar a lançar conteúdo. Porque a ideia é lançar um vídeo por semana ou até mais, tá, pessoal? Conforme for, a gente vai pegando temas, vocês podem dar sugestão no Instagram também. Sugestão de que, Giane, pra onde, quanto custa ir pra Europa? Tem um seguidor nosso lá que falou assim, tá, eu já tenho visto pra Europa, gente. Tem alguns países, tem alguns continentes, Europa, enfim. Você não precisa de ter visto para ir para a Europa, mas não é uma garantia que você vai entrar, entendeu? Você só precisa... O Brasil tem um acordo com a Europa de que a gente tem permissão sem visto, porém... não significa que você vai chegar lá e eles vão deixar você entrar. Para você entrar lá tem um checklist. Você precisa ter a passagem de ida e volta, você precisa saber onde você vai ficar, você precisa ter... Seu passaporte tem que ter pelo menos 6 meses de duração ainda, não pode estar perto de vencer. Galera, isso é muito importante, tá? Não é... o que é uma viagem? É planejamento. Gente, e muito cuidado, porque a gente percebe que pelo YouTube tem de tudo. Inclusive tem alguns canais que dizem, o que você tem que fazer para entrar na Europa? Não tem regra, galera.
Você pode chegar lá, por exemplo, a gente já foi para Portugal, e o dia que a gente chegou, o cara simplesmente olhou pro meu relógio, fez uma brincadeira, carimbou o passaporte e deixou a gente entrar. E a gente já foi outras vezes, quando a gente chegou ali, ele fez uma série de perguntas, mesmo a gente tendo parentes que vivem na Europa, europeus, a gente ficou com medo de ser barrado, e tendo já o carimbo no passaporte. Então a primeira coisa, carimbos, né, de se entrada prepare, e saída. se prepare, porque vão te fazer perguntas, você não pode estar nervoso, então tem uma série de coisas. Dica, tá, gente? Não sei falar inglês, não sei falar espanhol, tô indo pra França, não sei falar francês. Você não sabe outra língua além da sua? Compra um bilhete fazendo conexão para entrar em Portugal, porque lá você vai entender o idioma, ele vai falar o português, então assim, você vai conseguir se expressar. Mesmo sendo português, é muito difícil às vezes de entender o que eles falam, tá? Porque é bem diferente, eles falam muito rápido, são muitas pessoas que entram em voo internacional, então não tem aquele tempo da pessoa ir com a sua cara. E também tem aquela questão da pessoa não estar bem naquele dia, entendeu? Olhar pra sua cara e falar, não, você não vai entrar e te deportar. Tem essa também. Então, assim, se você não fala um outro idioma pro lugar que você tá indo, faça a conexão de entrada no país que você fala o idioma. No caso, o espanhol. Você fala espanhol, você vai pra Londres. Tenta entrar por Madrid, né? Porque lá você vai conseguir se comunicar. E de preferência, assim, porque a gente já tem experiência, né? Se você tá indo pra um país... A Espanha mesmo é um país super chato de se entrar, tá, gente? Dependendo... Os espanhóis são terríveis. Eu posso dizer isso porque meu avô espanhol tem um sangue ruim aí na veia. Enfim, eles são muito chatos, muito críticos, eles não têm senso de humor nenhum e eles são muito diretos. Se eles fazerem uma pergunta pra você e no espanhol você não entender, isso é motivo pra eles te levar pra um quartinho e te deportar, entendeu? Então, assim, vou pra Espanha, faço conexão em outro lugar. Faz conexão na França, faz conexão em outro lugar. Porque geralmente o país que você tá entrando, o europeu ele tem muito medo do brasileiro. Porque o brasileiro geralmente ele vai e não volta, entendeu? Ele vai pra ficar lá e pra roubar o emprego dos europeus. Esse defeito. Eles têm esse preconceito com brasileira, né? Principalmente com nós mulheres, né? Porque eles olham pra gente e, infelizmente, a imagem vista, né? A imagem disseminada que, na Europa verdade, da mulher... O Brasil vende uma imagem muito sexualizada da mulher. Então, lá fora, a mulher é fio dental, mulher é dançando samba. Inclusive, quando você tá lá, eles perguntam. Eles não sabem nada do Brasil. Inclusive, se você perguntar para um europeu qual é a capital do Brasil, ele vai falar que é Rio de Janeiro, São Paulo. Ele não sabe outro lugar. Então, ele não entende nada da cultura brasileira. Mas ele interpreta que no Brasil tem muita mulher, que toda mulher é fácil, que toda mulher é puta. Essa é uma realidade deles, tá? Mas vamos deixar de falar sobre esse assunto chato. Vamos lá pro seguinte. Nos últimos dias, viajar tem ficado muito caro, tá? Inclusive porque dizer, pela pandemia o número de pessoas no voo ele vai ser reduzido. É mentira, tá, galera? Os aviões continuam lotados e eles estão cobrando o olho da cara da gente. Essa é a realidade. A gente está indo para Europa agora, pagou quase um valor de viajar aqui dentro e a gente está se perguntando como é que vai estar o voo. Meus pais vieram para cá em agosto e eles vieram supostamente num voo bem tranquilo, as poltronas estavam com espaçamento legal, só que eu não sei se vai estar assim para ir para lá, tá bom? Gente, é que o Brasil, na verdade, é um país assim que não tem praticamente regras em relação a isso. Fora, eles respeitam ainda essa questão de distanciamento, pelo menos nessa época que meus sogros vieram da Europa para cá, eles vieram bem, vieram afastados, as filas, sempre pulando poltrona. Na volta, diz que parecia uma lata de sardinha um avião, gente, lotado. Então, assim, esse vídeo é mais pra gente introduzir, dar um oi pra vocês. A gente ainda vai gravar mais vídeos, a gente vai soltando, eu não sei se a gente vai soltar 2 por semana, eu não sei. Dependendo de quem for entrar, se tiver muito like, se tiver muita curtida, se tiver muito engajamento, a gente consegue ir fazendo mais vídeos, tá? Então, assim, a gente vai fazer esse vídeo hoje, vai soltar hoje 8 horas. E os próximos vídeos a gente vai falar sobre os lugares que a gente vai conhecer, né? Tem lugares que a gente já conhece que a gente vai visitar e fazer vídeos para vocês, também contando gastronomia, ponto turístico, quanto custa andar de metrô, que bilhete eu compro se eu for ficar mais de 10 dias. Às vezes compensa comprar um bilhete pra você rodar um mês, entendeu? E você roda tudo aquilo ali. Então, assim, tem mais algum tópico que você queira falar antes de... A gente não vai falar de mais nada, porque se a gente for falar, são coisas para fazer outros vídeos, tá? Então a gente vai parar por aqui. A gente pede que você se inscreva no canal, curta também, tá? Obrigadão aí. Se você não curtou, você curte, tá? E até a próxima, galera. Isso é tudo. Tchau.